Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo com os Psis. Olá, hoje o Bate-Papo com os Psis está recebendo a psicóloga clínica Janine Calixto e vamos conversar um pouquinho sobre a técnica EMDR. Vamos compreender o que é essa técnica, como trabalhar com essa técnica. Janine, é um prazer estar recebendo você aqui no programa Bate-Papo com os Psis. Explica pra gente o que é EMDR. Roberto, prazer é meu, obrigada pelo convite. Poder falar um pouco mais sobre a técnica, divulgar conhecimento é sempre muito bom. O que é o EMDR? Na verdade, são 4 letras, é um termo em inglês, eu não vou falar em inglês porque meu inglês é péssimo, mas em português quer dizer dessensibilização e reprocessamento do cérebro a partir de movimentos bilaterais. E eu sei que quando a gente traduz, ainda assim não fica tão claro. Mas de uma maneira bem didática, bem no senso comum, quando a gente pensa em EMDR, né, em dessensibilização e reprocessamento, o objetivo principal da técnica é a gente revisitar situações, memórias negativas, coisas que não foram bem administradas na nossa cabeça, aquelas emoções que não foram bem digeridas, vamos dizer assim, e a gente fazer movimentos, exercícios bilaterais. Quando a gente fala em bilateral, é hemisfério direito e esquerdo do cérebro, para que isso seja reprocessado, que na verdade é uma ressignificação, é a gente dar um novo sentido para aquela memória dolorosa, aquela memória negativa. Como funciona essa técnica propriamente dita? Então, existem alguns aparelhos e existem alguns movimentos que são manuais, tá? Mas durante o processo, né, da abordagem, quando a gente tem ali as sessões, a gente vai conversando com esse paciente. A primeira sessão de todas, a gente explica toda a abordagem, como é que funciona a técnica, a que ele vai ser submetido, o que significa, todo o processo que a gente faz de uma maneira geral, né, numa primeira sessão, as sessões, a duração, enfim. E aí a gente vai fazer aquela anamnese, que é o levantamento da história desse paciente, para entender quais são os alvos, que a gente chama de alvo, aquilo que a gente vai aprofundar. Que é aquela memória que está ali incomodando, que é uma dor para aquele paciente, aquilo que está latente. Então a gente vai lá revisitar essas situações. Então a gente sempre apresenta para esse paciente, depois da escuta, para ver se faz sentido. Porque uma coisa é a nossa escuta enquanto psicólogo e a outra coisa é aquela dor para aquele paciente. Às vezes a gente identifica que tem alguma coisa que não é exatamente o que ele está trazendo, está lá atrás, mas a gente não vai trazer isso nesse momento, porque ele não está ainda no preparo, no recurso emocional para a compreensão. Então, a gente apresenta, vê se faz sentido para ele e a gente vai trabalhando. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente pode trazer essas situações, fazendo algumas intervenções de acordo com os movimentos bilaterais. Quando a gente fala em aparelho, existe o aparelho tátil, que aí a gente tem um aparelho que ele tem um movimento direito e esquerdo sempre. Existe o aparelho visual, que é uma barra de luz, que a gente chama, que aí as luzes elas ficam também, né, para um lado e para o outro, direito e esquerdo sempre. E tem também o que é auditivo, que geralmente tem as músicas que elas são bilaterais também, elas têm uma movimentação que elas às vezes aumentam um pouquinho e diminuem de acordo com esses movimentos, né, direito e esquerdo. E tem um movimento manual, que a gente também pode fazer, que aí quando é visual, a gente usa a pontinha do dedo e a gente vai fazendo os movimentos também, direito e esquerdo. A gente pode fazer o toque, que aí substitui, né, ele pode fazer essa substituição do aparelho tátil, e tem também o do som, que a gente pode fazer tanto com o som mesmo, né, com o fone de ouvido, ou então às vezes a gente pode utilizar, a gente pode fazer dessa maneira com uma caneta, alguma coisa daquelas que tem um tiquezinho que a gente vai colocando sempre nesse som, né, direito e esquerdo para o paciente. À medida que a gente vai fazendo, existem alguns comandos que são dados e que a gente vai fazendo algumas intervenções a depender do que é trazido e relatado para essa sessão, né, por esse paciente. De uma maneira geral,
É muito interessante assim, a técnica porque a gente consegue acessar, muitas vezes, algumas emoções que estão ali embaixo do tapete, né? Que as pessoas acham que é um mecanismo de defesa que vai resolver o problema e não vai, que está ali só acumulando dor. Então a gente consegue fazer com que ele acesse essa memória para a gente ressignificar. A gente vai trabalhar exatamente essa memória que não está tão ajustada no cérebro. Então você está falando, então, quando você fala de recuperar essa memória, então essa memória estaria então no inconsciente. No inconsciente. Muitas vezes ela pode estar no consciente também e ela pode vir à tona ou por dores no corpo ou por alguma questão de fato que ele entende que está travando a vida dele, o fluxo normal da rotina não está acontecendo, mas a gente entende que tem algumas situações que aconteceram ao longo da história de vida e que não necessariamente tem uma clareza no pensamento e na memória atual, recente desse paciente. Então, em algumas situações vem à tona durante o processo da sessão, vem à tona algumas lembranças que nem sempre ele tem uma clareza assim, será que eu realmente passei por isso? Ou é alguma coisa que meu cérebro está trazendo agora, o meu pensamento está vindo dessa maneira agora? Mas muitas vezes a gente entende que é um acesso a essa memória que não está tão ajustada. Quando paira a dúvida, como é que vocês conseguem trabalhar para que essa dúvida venha a ser diluída? A gente sempre costuma dizer, Roberto, que toda informação que vem à mente durante a sessão, ela é válida, toda ela. Tanto é que durante o processo de orientação, quando a gente vai explicar para esse paciente, olha, eu vou começar a fazer um movimento, explica como é, eu vou pedir para que você se concentre, pode vir alguns pensamentos, algumas memórias, pode ser que não venha nada, ou pode ser que venha alguma coisa que talvez você nem tenha vivenciado de fato, mas aquilo que vier, você vai trazer para a sessão, porque todo o conteúdo é válido, mas também a gente deixa esse paciente muito à vontade e deixa claro que caso ele não queira falar sobre isso, ele também pode não falar sobre isso. Porque muitas vezes a emoção ela é transbordada pela linguagem corporal. Exatamente. Então, muitas vezes tem um paciente que quando ele consegue acessar alguma coisa que é muito dolorosa para ele prefere não comentar, não tem problema. E a gente sempre pergunta, a gente pode seguir com isso? A gente pode seguir o processo? Pode. A gente pode fazer mais uma vez o movimento? Pode. Ou então, se não puder, não tem problema. A gente para, a gente pausa. Então, no caso, quando surgem apenas os afetos, né? Vamos dizer, o paciente começa a chorar, né? Mas sem nomear, não é nem que ele não queira, mas sem nomear. Como é que então ficaria isso aí? Como é que aí a gente sempre pergunta se é tranquilo, se a gente pode seguir com o movimento ou não. Porque ali a gente entende que naquele momento ele está acessando e isso faz parte do reprocessamento. Certo. É como se ele estivesse de fato ali tentando entrar nesse processo da ressignificação. Então a gente sempre pergunta, a gente pode seguir com o movimento? É tranquilo? E a gente deixa essa emoção ser liberada. A gente não interrompe, a gente sempre deixa essa emoção ser liberada. Tem alguns pacientes que dizem, ok, pode seguir, mesmo ali passando por aquela dor, mas tem outros pacientes que não, que eles pedem para pausar, então a gente acolhe esse paciente, a gente para um pouquinho, né? A gente deixa essa emoção realmente ser liberada, ser esvaziada, para dar recomeço ou não. Que aí, quando a gente não dá um recomeço, a gente entende que essa sessão ela fica incompleta em relação ao reprocessamento. Mas aí, muitas vezes, você pode dar continuidade a essa sessão de uma maneira verbal, sem ser só pelo movimento bilateral. Mas poderia também ocorrer numa segunda sessão, talvez? Sim, a continuidade, pode sim. Mas sempre perguntando a esse paciente se é possível a gente seguir ou não. Sempre. O que a gente sempre coloca. O paciente, ele é o dono da dor e ele é o dono da sessão. É ele quem vai conduzir. O psicólogo, o terapeuta, ele na verdade vai ser aquele profissional que ele vai estar mediando. Ele é um instrumento de facilitação, é um facilitador. Mas quem vai estar conduzindo esse processo é o paciente, de fato. Certo. E quais são os casos que são recomendados ou todos os casos são recomendados? Então, tem alguns casos que não são recomendados, mas de uma maneira geral, a técnica ela funciona muito bem com toque, depressão, ansiedade, baixa autoestima, fobias de uma maneira geral, estresse pós-traumático funciona bastante também.
Não é interessante que a gente faça com mulheres gestantes, principalmente no início da gravidez, da gestação. A gente não faz, geralmente. Não tem alguns estudos que trazem aí como é que funciona com autistas, então a gente também geralmente a gente não utiliza para autistas. E para algumas questões do transtorno de personalidade, como esquizofrenia. Mas, obviamente, a gente entende que para as outras questões ele tem uma funcionalidade muito interessante. A gente consegue perceber, inclusive, estudos com criança, casais, orientação familiar. Ele traz, de fato, um resultado bem assertivo. Então, no caso aí, com relação às demandas emocionais, todas estão praticamente, são possíveis de trabalharem, serem trabalhadas? Sim, sim. Casos principalmente de toque, eu já tive algumas demandas, principalmente quando nem sempre esse paciente, quando chega pra gente, ele já chega com o diagnóstico. Muitas vezes ele procurou inicialmente o psicólogo, está sentindo algum desconforto, algum incômodo, ele não sabe exatamente o que é. Então, quando a gente vai ao longo desse processo identificando e vai encaminhar também para um psiquiatra para ter esse acompanhamento também, possivelmente medicamentoso, mas quando é fobia, quando é toque, depressão também, é impressionante como ele consegue trazer um resultado muito interessante. Como é uma técnica cerebral, a gente pode dizer dessa maneira, por quê? Porque o exercício que a gente faz, o movimento que a gente faz é a partir do cérebro. O cérebro ele é um músculo, sendo um músculo, ele é passivo de treino. Então a técnica ela entende o seguinte, que tudo que a gente puder fazer para estimular, a gente pode treinar do físico às emoções. Então no processo da sessão psicoterápica, a gente entende que a gente está treinando as emoções. É basicamente fazer com que esse paciente ele se conheça mais, ele entenda o que ele sente, ele consiga reconhecer, inclusive, os gatilhos, que não é um termo científico, mas que facilitam a compreensão, né, social. Então, ele reconhece os gatilhos, aquilo que faz com que ele consiga identificar que pode liberar ou disparar algumas emoções que não são confortáveis e ele saber o que fazer com isso. Então, a partir do momento que você estimula esse cérebro, que você faz com que ele aprenda esse movimento, faz toda a diferença. Não é que você nunca mais vai sentir alguma coisa ou vai sentir algum desconforto. Não é esse a expectativa e nem é esse o objetivo. Mas é fazer com que você saiba lidar, administrar o que você sente. Às vezes uma pessoa que passou por um luto e que isso não está bem ajustado, não está um ciclo fechado na sua cabeça. Às vezes é uma coisa que passou há 10, 15 anos atrás, essa pessoa vai comentar hoje, ela sente como se tivesse acontecido ontem. Então faz com que a gente consiga dar continuidade à sua vida sem que isso seja um problema que impeça você seguir. Eu sempre dou esse exemplo para os pacientes quando é a primeira sessão. Imagina que a dor, aquilo que incomoda, é uma mala que está no meio da sala. Quando você passa pelo processo de psicoterapia, quando você passa pelo movimento da técnica EMDR, você consegue arrumar essa sala, você coloca essa mala num lugar que ela não vai estar na passagem. Ela continua existindo, mas ela não é mais algo que vai impedir a sua passagem ou complicar a sua passagem. É a mesma coisa a experiência negativa, a dor. Você consegue... Ela vai continuar existindo na sua história, ela faz parte da sua história, mas ela não é mais algo que quando você lembra, quando você acessa, ou às vezes você nem pode ter uma lembrança consciente dela, mas ela incomoda nas relações, ela incomoda no seu ambiente de trabalho, ela incomoda nos aspectos da sua vida. Então, ela continua existindo, mas ela não vai mais atrapalhar a sua história, o fluxo da sua história. Ouvindo você falar, a gente fica assim, poxa, a técnica EMDR transita um pouquinho pela psicanálise, transita um pouquinho pela TCC, né? Isso. Um pouquinho pela psicoeducação. Isso, né? Isso, perfeito, Roberto, exatamente. Inclusive, eu costumo dizer, ela bebe da fonte da psicanálise, porque a gente entende e tem um processo com o inconsciente, com essa questão dos mecanismos de defesa, muitas vezes. Então, a gente consegue trabalhar nesse aspecto, sim. Da TCC também, quando a gente pensa muito nessa questão psicoeducativa, de você conseguir reconhecer as emoções, nomear as emoções, porque, de uma maneira geral, a gente não tem a educação emocional, a gente não passa por esse processo na infância e na vida adulta. Então,
a gente acaba realmente muitas vezes voltado e se comportando e se relacionando principalmente de uma maneira muito emotiva e muito impulsiva em algumas situações e principalmente inconsciente. Então façam que a gente consiga parar para pensar antes o que é que eu estou sentindo, como é o nome disso. Sabe aquela história que você hoje encontrou um amigo, eu não estou muito bem, mas não está bem como? Eu não sei nem dizer. Acordei e não sei como é que eu estou me sentindo. Então quando você passa a identificar o que é emoção, o que é sentimento, o que é dor, se essa emoção ela reverbera no seu corpo, isso são perguntas que a gente faz muito para os pacientes. Então, é uma maneira de fazer com que ele compreenda que a emoção está totalmente interligada. O processo que a TCC traz muito, o que eu penso, meu corpo sente, gera uma ação, que é um comportamento. Então, muitas vezes, quando a gente vai começar o processo do reprocessamento, a gente faz algumas perguntas. A gente identifica uma imagem que é uma imagem dolorosa para esse paciente, aquela imagem que representa esse desconforto, esse incômodo, porque muitas vezes quando você passa por uma situação que é negativa, a tendência não é o seu pensamento vir uma imagem específica, então a gente trabalha em cima dessa imagem porque a gente entende que para o cérebro foi aquilo que fixou como uma coisa muito negativa. Depois a gente vai trabalhar uma crença negativa que representa o que ele sente. Depois a gente pede para que ele traga uma crença positiva, o que ele gostaria de pensar que fosse positivo sobre aquela imagem que ele escolheu. E a gente pergunta também qual é a emoção que ele sente e onde ele sente isso no corpo. Porque muitas vezes essa emoção, eu sinto uma tristeza. E no corpo, onde é que você sente essa tristeza? No corpo ela vem em algum lugar? É um coração que acelera? É uma vontade de chorar quando você lembra? É um nó na garganta? É uma dor de cabeça? É uma dor de barriga? Um frio na espinha? Então, a gente vai fazendo com que esse paciente ele comece a contextualizar, mas principalmente compreender como é o processo de emoção, sentimento e ação, comportamento. Você já teve alguma experiência, alguma vivência de algum paciente que tem uma dificuldade maior de nomear suas próprias emoções mesmo, certo? E passar muito tempo para que ele consiga, né, chegar a nomear uma ou outra emoção? Muito. É muito comum acontecer, justamente por isso, porque as pessoas elas não têm o hábito de falar sobre o que sente. A gente não tem esse hábito. Se a gente for parar para pensar socialmente, a gente não tem. Até porque o que existe muito hoje na sociedade? Não chora. Não, você não merece. Não, você vai chorar por isso? Passa por isso, vai adiante, segue. Então, a gente é meio que criado, conduzido, condicionado a não acessar. Chegar até o ponto de dizer, né, que depressão é frescura, né? Exatamente. A gente já tira Exatamente. E que tristeza é um fracasso, que a depressão é só você levantar dessa cama que você consegue, você é capaz, é possível fazer isso. Então, a partir do momento que existe muito essa força que leva você a pensar diferente e de entender que eu não preciso ir para um psicólogo, né? Então, quando essas pessoas chegam no momento da psicoterapia, e aí eu diria que isso é para qualquer abordagem, elas chegam muitas vezes no limite do sofrimento, no auge, quando ela entende assim, olha, eu já tentei de tudo e nada funcionou, então eu vou tentar agora o psicólogo, né? Então é muito comum isso acontecer. Existem algumas ferramentas que a gente utiliza para facilitar e que também faz parte do processo educativo. Então, como eu te falei, a primeira sessão eu uso meia hora da sessão explicando o que é a técnica, como é que ela funciona e de uma maneira muito didática para realmente facilitar a compreensão desse paciente. Então, isso já é uma estratégia para a gente conseguir fazer com que essa pessoa compreenda. Eu digo exatamente a que ele vai ser submetido, de que forma será, como é que funciona, né? O que implica em ser uma futura alta, né? A remissão do que ele sente hoje, como é que vai ser, que ele é a pessoa que vai conduzir, que ele inclusive vai sinalizar muitas vezes, olha, hoje eu não estou bem nem para falar sobre isso, mesmo sabendo que aqui é o ambiente que eu vou conseguir solucionar, enfim. Depois disso, quando a gente começa os movimentos, a gente explica, a gente mostra os aparelhos que são utilizados, como é que vai ser. Depois disso, a gente sempre também deixa muito claro, porque a partir da primeira vez que a gente faz, imagina que você vai para uma academia, a primeira vez você tem uma vida sedentária, quando você vai, nos dias seguintes, você prefere a morte, não é? Porque seu corpo inteiro dói, é cansativo, você repensa se quer voltar, então
é muito parecido quando a gente começa a estimular o cérebro. O primeiro processo, a primeira sessão de reprocessamento de fato, esse paciente ele pode ter nos dias seguintes sonhos, ele pode ter emoções que podem não fazer muito sentido, ou às vezes uma alegria sem muito motivo, claro, ou uma tristeza, porque isso é um reflexo do movimento que o cérebro foi submetido. Fadiga também, por exemplo. Fadiga, sono. Então, tudo isso a gente explica para que ele entenda e compreenda, isso faz parte do processo. E fora isso, a gente utiliza muito, eu sempre tenho tabelas com algumas emoções, eu tenho as tabelas com as crenças negativas, tabelas com crenças positivas. Porque você entende que para quem nunca fez, para quem não é da área, na hora que eu pergunto, você fixou uma imagem que é uma imagem que é dolorosa para você, e eu pergunto, traz para mim uma crença negativa. Essa pessoa não vai saber. Muitas vezes ela não vai saber nem o que é uma crença negativa, concorda? Ou então traz para mim o que, é que você sente quando você pensa nessa imagem agora. A gente traz para o momento presente. Essa pessoa muito provavelmente ela não vai dizer, eu sinto que eu não sou capaz. Aí isso é uma crença negativa, mas não necessariamente ela consegue compreender que isso corresponde a uma crença negativa. Então, nessa tabela tem uma coluna lá com crenças negativas diversas e crenças positivas diversas. E a probabilidade é praticamente 99,9%. Quando você apresenta a tabela, olha, eu quero que você escolha aqui, lê isso aqui. O que dessas crenças aqui mais representa o que você sente agora? E aí, sempre dá certo. A pessoa vai lá e consegue identificar. Então, a partir do movimento que existe uma repetição de utilização dessas ferramentas, ele começa a compreender, ele começa a ter clareza do que ele sente. A partir do momento que ele fala, eu não sou capaz, ou ela fala, eu não sou capaz, já existe alguma coisa aí. Exatamente. Né? Já sinaliza. Já sinaliza. Inclusive, muitas vezes está ligado não só àquela situação, às vezes é uma situação de separação. Essa pessoa está passando por um momento muito difícil, muito doloroso, é difícil. E aí, quando você começa a entender a história de vida, a gente sabe que às vezes tem uma relação, uma correspondência com aquela relação com o pai que não está bem resolvida. Exatamente. E que existe uma projeção nesse momento presente. Mas, obviamente, para aquele momento, a dor desse paciente agora é a separação. Então, a gente vai trabalhar primeiro essa separação, para depois a gente identificar e arrumar. Eu sempre faço essa associação com eles, o restante da casa, sabe? É como se tivesse, precisando de uma faxina, tem um cômodo, mas a casa inteira vai precisar, de alguma maneira, ser revisitada. E a gente pode compreender também que essa separação pode estar tendo um grau de intensidade muito grande, mas que está sendo refletida ou está associada a alguma separação lá do passado, alguma vivência, abandono, que agora está sendo acentuada justamente porque está recebendo todo aquele investimento, aquela carga emocional do passado. Exatamente, Roberto. Perfeita a colocação, exatamente isso. Só os psicólogos podem entender nessa abordagem, nessa técnica? Não, os médicos também, desde que tenham formação no EMDR. É preciso passar pela formação EMDR. Como é que é essa formação? Quanto tempo dura? Se tem alguma especialização em faculdade? Como é que é? Então, para alguns conselhos de alguns estados, às vezes, tem algumas questões que eles colocam em xeque, se de fato é uma técnica, se tem uma fundamentação científica, enfim. Essa técnica, e aí eu acho que é importante colocar isso antes de falar... O conselho de psicologia, o que é que acha? Tem a validação, Tem a validação. Mas existem alguns estados, eu não consigo te precisar agora quais são, que eles têm uma ressalva, Tem algumas ressalvas a fazer. De uma maneira geral, a formação ela dura, você pode fazê-la numa duração de 1 ano, porém são 3 módulos, e que esses módulos eles se concentram geralmente em 3 finais de semana. Pelo menos a que eu fiz foi dessa maneira, Porque existem alguns institutos que realizam. E aí essa duração de sexta a domingo, ela é bem intensa. Existe tanto a teoria, a parte da teoria, existe a supervisão, então você é submetido a uma supervisão também pelos profissionais que já passaram por isso, que tem inclusive a certificação para serem supervisores, e você tem uma atividade no final que você tem que entregar, apresentar, da quantidade de horas de pessoas que foram atendidas
pela técnica a partir do momento que você fez a formação. E você apresenta para a supervisão, tem uma troca de ideias, enfim. Então, existe um acompanhamento de fato, existem atividades que são feitas na prática, né, durante o curso. E o que acontece? O que facilita muito? Você que tem a formação em psicologia, você é psicólogo, você tem a sua profissão. Então, na hora que você faz uma formação, e aí isso vale inclusive para até outras técnicas, a sua escuta ela já é diferenciada, o seu conhecimento é diferenciado, você vai ter a compreensão e o entendimento e o conhecimento que você vai absorver sobre aquela técnica, sobre aquela abordagem específica. É um guia, né? Deixa de ser Exatamente, é um guia. Exatamente. Então tem um manual, tem toda a explanação do que você pode utilizar, de que forma. E dentro da formação, existem as formações que são, né, de uma extensão menor e são mais específicas. Então, às vezes, você quer utilizar o MDR só para criança. Então, você pode direcionar e fazer formações ao longo, né, desse processo também que sejam direcionadas só para crianças, ou só para atender casais, ou só para atender adultos, ou só para atender alguma demanda específica. E assim vai. É exatamente como funciona com as outras abordagens, né? Quando você precisa, eu quero ter o interesse de atender só criança. Eu vou usar o TCC só para criança. Então, você vai lá e utiliza, né, e faz uma formação nesse sentido, especifica o seu conhecimento. Existe te interrompendo rapidamente, existe uma mudança de estratégia, certo? Para o atendimento com crianças, porque eu acho que do que você está falando fica meio complicado, certo? Atender crianças nesse formato, né? Sim, existe. Na verdade, a gente faz tudo de uma maneira mais lúdica. Então, certo. Por exemplo, existem algumas ferramentas que são utilizadas, existem alguns jogos que têm cartões, que têm imagens que representam as emoções. Às vezes tem alguns brinquedos que aí eles têm uma funcionalidade diferente. Então, por exemplo, lembra que eu falei do aparelho? Vamos usar o exemplo do tátil. O aparelho tátil é um que eu utilizo bastante porque eu vejo que tem uma aderência maior. Então, o aparelho tátil, até o adulto, quando ele olha a primeira vez, ele pensa, ele brinca, eu vou levar um choque, né, e tal, porque são os pulsers, são duas bolinhas, aí tem uma fiação e tem uma maquininha que você vai ali controlando a intensidade, né, você liga e desliga. Então, imagina para uma criança ver isso, né, porque ela vai pensar, muitas vezes ela é levada para terapia, é a tia das emoções, é a tia né, que vai trabalhar a minha cabeça, o que eu sinto. Então, ela vê isso, ela pode sentir medo. Então, a gente geralmente utiliza, às vezes tem alguns bonequinhos que a gente coloca no dedo e a gente vai fazer o movimento bilateral, só que visual, manual. E a gente usa algum bonequinho aqui, algum super-herói, alguma coisa que vai chamar a atenção dessa criança, voltada, né, para esse contexto, só que ela vai fazer o mesmo movimento. Entendeu? E é muito interessante também porque funciona bastante, inclusive, para a criança. Por quê? O cérebro está novo. Então, uma criança, se você for ensinar, se você for o processo de desfraude, ele tá agressivo, ele tá precisando tirar a chupeta, ele tá precisando, né, você tá precisando condicionar um comportamento novo, uma mudança de hábito para essa criança. Imagina que uma criança com 5, 6 anos de idade e um adulto com 50, 55 anos de idade, é claro que ambos vão passar pelo processo, terá o resultado, a gente vai ter o resultado, só que a criança é muito mais rápido, porque o cérebro tá novo. Ele está ali em desenvolvimento. Então, você está condicionando aquelas emoções, treinando esse músculo, né, de uma maneira mais intensa. É como você, de repente, ter feito ginástica olímpica, por exemplo, desde criança, e você saber os movimentos fazer com muita facilidade, e você ter começado isso aos 40 anos de idade. Existe uma diferença. Exatamente. Tem um conceito da neurociência chamado janela de oportunidade, né? Para alguns autores de 0 a 3 anos, mas para outros eles tendem um pouco mais, até 7 anos, 8. Então, é justamente o momento que o cérebro está produzindo muitas sinapses. Exatamente. Muitas sinapses mesmo. Exatamente, né? Exatamente. E aí fica um facilitador, né, para os processos de aprendizagem. Isso, né? Isso é muito interessante. E com relação a tempo, quanto dura uma entrevista? O processo, né, da psicoterapia com o MDR. Veja, assim como em qualquer outra abordagem, a gente não delimita, isso você fala sem ser a sessão específica, né? Mas a duração do tratamento, né, do acompanhamento. A gente não especifica uma duração de tempo porque é muito subjetivo, a gente está falando de emoção, do que se sente.
A gente sempre acompanha muito a remissão desses sintomas que foram sinalizados inicialmente, nas primeiras sessões. Mas eu posso te falar de experiência própria, de alguns casos, e que eu diria até que são casos que eu nomeio como um case de sucesso, né, de situações que foram trazidas e em quanto tempo isso teve uma remissão e que teve um posicionamento diferente por parte desse paciente, tá? Então, assim, eu já tive casos de pessoas com fobia. Vou refazer a pergunta porque eu falei entrevista, mas nesse caso, então, fica melhor o tratamento. Certo, né? tá. Janine, então, quanto tempo dura o tratamento? Certo. Assim como em outras abordagens, Roberto, a gente não tem um tempo determinado, pré-determinado. Você vai ficar 5 meses fazendo o tratamento. A gente não... Porque é subjetivo, a gente fala de emoção, a gente fala de perfil de personalidade, que isso impacta também. Mas eu posso trazer algumas situações de exemplos que eu conduzi e que tiveram, que eu visualizo muito como uma remissão de sintomas, com um formato, uma ressignificação num tempo bem interessante para a demanda trazida. Então, eu já tive pacientes com fobias, né? Tinha um que ele tinha uma situação muito delicada em relação a voar, né? A precisar andar de avião, viajar, porque o trabalho demandava. Então, quando ele chegou com, realmente assim, estava numa intensidade muito forte, estava muito alto, os sintomas físicos, a dificuldade de entrar no avião. E como isso era relacionado ao trabalho, ele precisava trabalhar isso, porque ele não tinha naquele momento a oportunidade de ir para alguma outra área. Então, a gente fez em 8 meses, a gente conseguiu ter um resultado incrível, assim, ele conseguiu inclusive voltar a andar de avião. A empresa ela foi super compreensiva, ela liberou esse tempo para que ele ficasse sem viajar, teve todo o acompanhamento, né, o tratamento, teve um acompanhamento também medicamentoso, né, com um psiquiatra, e ele foi muito regular. Foi um paciente que viu sentido na técnica, que seguiu, né, toda semana não faltava, nos 8 meses ele não faltou nenhuma sessão e a gente conseguiu. E uma informação importante, tinha mais de 50 anos de idade, porque a gente entende, né, eu parto da premissa que essa pessoa, será que vai ser possível ou que vai demorar muito? E ele conseguiu voltar a andar de avião. Ele estava de um jeito que as crises aconteciam só em ele acordar e saber que precisava ir para o aeroporto. Porque como viajava muito, então naturalmente, pela quantidade de voos, você acaba passando por situações negativas com maior facilidade, né? Turbulências. Fiquei curioso agora. Ele conseguiu acessar essa memória, o que levou a ficar com essa fobia? Conseguiu. Na verdade, ela tinha uma contribuição. Foi tão interessante isso, assim, porque tinha uma contribuição grande, de fato, na situação da quantidade de vezes que ele passou por situações muito delicadas em voo. Turbulências, avião que vai sair depois tem que voltar, ou que tem que fazer pouso, né, de emergência, coisas desse tipo. Então, isso para a mente é um impacto, é estímulo muito negativo, no sentido de, olha, eu estou numa iminência que vai acontecer em algum momento, alguma coisa muito grave comigo, eu vou morrer. E aí ele começou a ter. Só que ele, num primeiro momento, obviamente para a escuta do psicólogo a gente identifica de cara, né? Mas num primeiro momento, o relato trazido foi o quê? Olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque eu vou num shopping almoçar e me dá vontade de sair de lá. Eu não consigo parar para almoçar, eu não consigo ir. Aí, só acontece em shopping? Não, teve uma situação que eu fui num restaurante. Como era o ambiente desse restaurante? Como era a decoração desse lugar? E aí, quando a gente foi fazendo o levantamento, porque inicialmente o discurso e a percepção dele era locais fechados. Eu sentia um incômodo muito grande e sentia que era o auge daquela ansiedade, né? Episódios de pânico em locais fechados. Eu não estava conseguindo me relacionar com as pessoas socialmente. Às vezes até num ambiente do trabalho, vou almoçar com o pessoal do trabalho, eu não conseguia. E tinha crise, né? E a crise física, como a gente conhece muito bem. Então, o pensamento de morte, né? Que vai morrer, vontade de chorar, uma pressão na cabeça. Muito, no caso dele, tinha muito uma pressão de um lado só do corpo, o coração acelerava. Então, inicialmente, a primeira medida, vou para uma emergência. Vou para um cardiologista. E todos os profissionais, você não tem nada fisicamente, é emocional. Procure um psicólogo, E aí veio com esse discurso, eu comecei a sentir isso e tal, e tal. Quando eu comecei a entender a história dele, profissional, como é que trabalhava, e aí eu falei assim,
de fato, eu não estou mais conseguindo pegar avião. Quando eu tenho que ir, eu começo a sentir um tremor, isso, aquilo, outro, já lá no espaço. Teve o que foi o maior, foi quando eu precisei voltar. Eu liguei para a empresa e não consegui, né, viajar. E aí a empresa começou a identificar, você precisa de algum acompanhamento, vá buscar ajuda profissional. Então, nessa escuta, que a gente começou a trazer, né, aí ele começa a fazer associações. Porque o cérebro da gente trabalha muito associando, né? Então, que é um conceito da psicanálise. Então, assim, muitas vezes você conhece alguém, vê aquela pessoa a primeira vez, não sabe nem dizer o porquê claramente. Ou você se identifica muito com essa pessoa, ou você sente uma insegurança. E muitas vezes está ligado a coisas que você já vivenciou. E o cérebro está levantando alerta, né? Olha. Né? Só que ele não traz isso claramente, assim. Ah, você lembra? Essa pessoa tem uma voz parecida com aquela pessoa que traiu você, que decepcionou você. Ele não traz dessa maneira. Então, quando você passa a ter o autoconhecimento, você consegue identificar. Então, na verdade, estava se estendendo. A memória dele negativa, no momento das viagens, estava se estendendo para o ambiente social. Locais fechados, que tinha ar-condicionado, né, que tinham muitas pessoas juntas. Geralmente um avião tem muita gente, é um local fechado, né, tem o ar-condicionado. Então, o cérebro dele estava começando a associar. Então, toda vez agora que ele estava indo para outras situações, ele estava tendo as mesmas sensações físicas, inclusive, né. Quando você traz esse caso, eu me lembro de Winnicott, né, aquele psicanalista Winnicott, pediatra também. Ele narra uma questão de uma pessoa que também tinha fobia, né, de avião, de avião e de lugares altos. E só foi possível descobrir a causa dessa fobia, foi um processo demorado e bem profundo que chegou ao momento, né, de ele perceber que foi justamente a forma como a mãe tratava ele, a forma como a mãe, ainda quando era bebê, o segurava no braço. Interessante, perfeito. Que era uma forma muito insegura, parece que a mãe estava passando por um processo de depressão pós-parto. Então, não era uma firmeza, não segurava a criança com firmeza. E isso criou uma impressão para essa criança, certo? De queda livre, entendeu? Mas, obviamente, como ainda era uma criança, um bebê, ele não conseguia, não estava ainda, não tinha adentrado a linguagem, não conseguia nomear isso. Interessante, né? É incrível. Mas fica marcado, fica registrado. Você trouxe esse exemplo agora, eu me lembrei de uma outra situação e que durou menos de um ano também. Eu acho que durou 7 meses, de 7 a 9 meses. Era uma criança. Na ocasião, ela tinha 10 anos de idade e o relato dos pais para buscar ajuda profissional era porque ela sentia muito medo de coisas aleatórias e de muitas coisas. Sentia medo quando o pai precisava viajar para trabalhar, sentia medo quando a mãe precisava ir para casa de algum parente e demorava para chegar, sentia medo para dormir, sentia muito medo para dormir. Era sempre um ritual, ela tinha que dormir com os pais, levava muito tempo, mais de 1 hora para conseguir dormir. E aí a gente começou o tratamento com o EMDR. E foi interessante, Roberto, porque por ser criança, né, então a linguagem, a compreensão das emoções, ela é muito primária em relação ao adulto, né? Mesmo que o adulto não tenha aquela base emocional, a educação emocional, mas a gente vai orientando, vai sinalizando, ele vai, né, trazendo num tempo menor. Já a criança, você leva um tempo um pouco maior. No levantamento da história, né, no universo dela, enfim. Então, eu acho que tinha uns 2 meses e meio, a gente já tinha começado os reprocessamentos e tal, mas não vinha muita informação, muito conteúdo um pouco mais concreto, que conseguisse, para mim, ter um norte de onde começou, né, o que disparava, onde começou essa questão desse medo dela. Até que teve uma sessão durante o reprocessamento, né? Porque quando a gente pergunta, que eu falei, olha, o que vier na sua mente você vai trazendo. Às vezes pode não vir nada, às vezes pode vir alguma coisa. Nem sempre, mas às vezes o não vir nada, ou a cabeça começou a doer durante o reprocessamento, é uma resistência. É uma maneira que o cérebro encontra de, não quero falar sobre isso, né? Então, numa das sessões, aí ela trouxe uma imagem. Veio a lembrança, ela pequenininha, ela menor, que ela fazia natação, ela menor,
e que durante a natação, essa professora, para trabalhar a respiração, pedia para que ela ficasse embaixo d'água um tempo maior. Só que a interpretação que ela tinha era, eu tinha que ficar lá, eu começava a ficar angustiada, queria subir e, né, emergir, e ela não deixava. E isso acontecia, a mãe estava na arquibancada, mas a mãe não via, porque a mãe estava sempre conversando com as outras mães. Então ela estava num momento de insegurança e ela sentia muito medo disso. E foi aí que a gente teve esse insight, essa tomada de consciência, foi muito interessante. Aí o que foi que eu fiz? Eu conversei depois com a mãe para saber se de fato existiu essa fase onde ela fazia natação e se aconteciam situações onde ela ficava conversando com as mães. E a mãe disse, Janine, de fato isso acontecia. Mas nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse estar sentindo alguma coisa, alguma sensação ruim de estar ali embaixo d'água. Era uma técnica da professora, ok, mas para ela, enquanto criança, não estava funcionando. Trazia um efeito negativo. Porque ela estava ali embaixo e sem a ajuda da mãe. A mãe não estava vendo. Então ela saía projetando, tanto é que assim, o medo que ela sentia era que o pai morresse, que a mãe morresse, a impotência, né? O medo de dormir. Porque se você for parar para pensar, o dormir, você está com os olhos fechados, em silêncio, que era muito o ambiente que ela estava embaixo da água. Muitas vezes. Né? Isso é muito interessante. Muito interessante, assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã da técnica, porque eu vejo muito resultado, sabe? Assim, casos de depressão, e que muitas vezes essa pessoa ela já vem num processo depressivo, aí acontece um rompimento na vida dela, seja amorosa ou de trabalho, e que isso vem à tona. Casos de burnout também funciona muito, né? Situações de trabalho, relações abusivas, porque é como você consegue fortalecer, você desenvolver recursos emocionais para saber lidar com os estímulos externos, porque tá vivo é isso, né? Você receber estímulo externo o tempo inteiro, e como é que eu lido? O que eu faço com tudo isso que eu sinto, né? Eu vou ficar um mês, anos da minha vida, né, para baixo, sem energia, sem conseguir fazer planos, ou eu vou enfrentar isso, né? Eu vou passar por isso e superar. Janine, obrigado. Imagina. Foi ótimo, muito esclarecedora a sua fala com relação ao MDR. Suas considerações finais aí para o público? Eu que agradeço, eu sempre falo isso, assim, o quanto que é importante a gente divulgar conhecimento, informação. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente aproxima as pessoas e desmistifica, né? A gente traz conhecimento, aproxima realmente de situações, inclusive do próprio processo de psicoterapia, né? Que bom que hoje a gente já tem um movimento muito diferente, um pensamento diferente das pessoas sobre isso, mas eu acho que quanto mais informação, melhor, não se esgota. Mas ainda existe gente assim, eu não vou porque eu não sou doido. Exato, exatamente. Então eu acho que é um papel nosso, né? Educar as pessoas sobre isso, é o papel do psicólogo, não será um outro profissional que vai fazer isso. E a técnica, de fato, ela traz um resultado interessante. É engraçado que, às vezes, eu percebo que até os próprios profissionais, os próprios psicólogos, alguns, têm uma certa ressalva em relação à técnica. Mas será que é científico? Não é? Ela é relativamente recente. Então, ela vem de um cenário, né, de uma psicóloga que, inclusive, faleceu há pouco tempo, há 1 ano, 2 anos. Então, eu acho que o fato de ter uma certa proximidade com os tempos atuais faz com que as pessoas ainda tenham algumas ressalvas, mas eu acho que quanto mais você conhecer, identificar, pesquisar sobre, faz com que vocês tenham mais clareza e consigam identificar o quanto que isso traz resultado, o quanto que é importante. Ótimo. Então, é isso aí. O bate-papo com os PCs é esse papo esclarecedor, né? Dentre tantos outros que a gente está tendo com vários profissionais da saúde mental, trazendo informações que são extremamente importantes para a sociedade. Então, se você gostou, curte, comenta, divulga, para que essa ideia cada vez mais venha ter, né, dar um voo, criar proporções muito maiores para que a gente possa falar da psicologia, falar da saúde mental para o grande público. A gente fica por aqui e o programa de hoje foi gravado na Clínica Psicólogos Associados, né, que é uma clínica que possui uma equipe multidisciplinar. Temos psicólogos, temos psicopedagogos, temos musicoterapeutas, enfim, tem uma equipe pronta para atender vocês. Fica aqui
na Rua General Abreu e Lima, 285, no bairro da Tamarineira, tá? A gente fica por aqui, o programa de hoje, mas até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.